Olá, turma. Então vamos dar continuidade ao próximo assunto, que vai ser a cidadania ao longo do tempo, para finalizar o nosso livro. Então, o que seria acesso à cidadania? Cidadania é nada mais do que você exercer seus direitos, seus deveres dentro de uma sociedade, dentro da sociedade em qual você está inserido. Vale lembrar que a cidadania é uma conquista social, foi algo conquistado. Se hoje todos nós brasileiros somos considerados cidadãs e cidadãos, hoje podemos ser considerados, mas 100 anos atrás, há um século atrás, não existia isso. Nem todo mundo, nem toda a população era cidadão. Por quê? Um exemplo disso é a questão do voto. Nem todos podiam votar. Hoje nós temos o direito ao voto e o dever de votar. Então, para nós sermos cidadãos, não basta a gente brigar pelo nosso direito, buscar nosso direito. Nós também devemos exercer nossos deveres. Assim como a questão do voto, nós temos o direito ao voto. Todos, a partir de 16 anos, facultativo, mas a partir dos 18 anos é obrigatório o voto, tanto homem quanto mulher. Antigamente as mulheres não tinham direito a esse voto e os pretos também não tinham direito a esse voto. Então isso dá para ver que se antigamente eles não tinham e hoje nós temos, dá para ver que isso foi algo conquistado, foi uma conquista social diante de muita luta para conquistar esse direito do que? De ser cidadão, esse direito de cidadania, porque quem não podia votar não era considerado um cidadão, era como fosse algo complementar na sociedade, fosse um excluído, mas que fosse apenas um servo da sociedade, não fosse inserido na sociedade. Então, cidadania é isso, você exercer seu direito e seus deveres. Então, partindo para o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do livro, da página 28, vamos ler o parágrafo: os seres humanos estabelecem direitos e deveres ao viverem em sociedade, organizando politicamente as relações entre as pessoas e o Estado. Quando uma pessoa exige seus direitos e cumpre seus deveres, ela está exercendo sua cidadania. Como falei, como é que você exerce sua cidadania? Exigindo seus direitos e cumprindo seus deveres. E o ser humano, o que é que ele fez? Criou leis, criou deveres, criou direitos para estabelecer um convívio social, para que a sociedade ficasse organizada. Você tem seus direitos, você tem que cumprir para que aquela sociedade se mantenha tenha uma ordem. Imagina aí se a gente não tivesse direito, vivesse numa sociedade que não tivesse direito e não tivesse deveres, ou então só tivesse direitos e não tivesse deveres, ou então tivesse deveres e não tivesse direito. Ia ser algo bastante desorganizado, né? Então, esse primeiro parágrafo é basicamente isso. Quando uma pessoa exige seus direitos e cumpre seus deveres, está executando sua cidadania. Então, cidadania, a partir de quando você exige seus direitos e cumpre seus deveres, você está sendo um cidadão, está executando a cidadania, está fazendo a cidadania. No segundo parágrafo, no presente, na maioria dos países, todos são considerados cidadãos, inclusive no Brasil. Mas nem sempre foi assim. O conceito de cidadania mudou ao longo do tempo e também quem tinha direito a ela. Então, como é que eu falei? A cidadania é uma conquista social. Aqui nesse parágrafo podemos ver que o que nós achamos cidadania hoje em dia não era há 100 anos atrás. E até hoje em outros países não tem, toda a população não é cidadã, nem todos os habitantes são cidadãos, são considerados cidadãos. Por causa disso, por causa desses regimes que o mundo vivia, principalmente o Brasil vivia há tempos atrás. Então esse conceito de cidadania vem mudando ao longo do tempo, por isso que é cidadania ao longo do tempo. Cidadania, 100 anos atrás, era somente os fazendeiros, quem tinha dinheiro tinha direito ao voto, então era considerado cidadãos. Hoje em dia não basta, o dinheiro não importa nessa relação de você cidadão ou cidadã.
A partir do ponto em que você nasce no Brasil, no território brasileiro, você é um cidadão brasileiro. E para você exercer sua cidadania, é só você exigir seus direitos e cumprir seus deveres. Então esse conceito vai mudar ao longo do tempo. Antigamente, quem é considerado cidadão é quem tinha o direito ao voto. Hoje não precisa ter somente o direito ao voto para ser cidadão. Basta você nascer no território brasileiro que você já é considerado cidadão brasileiro. Acredita-se que o conceito de cidadania surgiu em Atenas, na Grécia Antiga. Lá, há mais de 2.500 anos, todos os cidadãos passaram a participar das decisões políticas e opinar sobre a rotina da sociedade. Contudo, eram considerados cidadãos apenas os homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses. Estavam excluídos, portanto, as mulheres, os escravizados e os estrangeiros. Aí temos um exemplo da Grécia Antiga, para você ver que o conceito de cidadão muda ao longo do tempo. Porque, parem para perceber aqui, em 2.500 anos, na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão era apenas os homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses. Então, as mulheres não eram consideradas cidadãos e nem os menores de 18 anos, como hoje em dia, os 16 até 17 anos, até antes de completar os 18, não é obrigatório o voto, é facultativo, você vota se você quiser, mas a partir dos 18 anos é obrigatório o voto. Então, a partir daí, você só era considerado cidadão a partir dos 18 anos, antes disso não. Outra coisa também em relação a isso, que aqui hoje em dia no Brasil, a partir dos 16 você pode exercer o voto. E nessa época, 2.500 anos, na Grécia Antiga, era apenas a partir dos 18 anos você tinha esse poder do voto. Por isso que você era considerado também um cidadão, por esse poder do voto. Nós vemos isso como o voto como a principal influência de você ser um cidadão ou não. É algo que vai pesar nessa questão da cidadania. E os excluídos estavam, portanto, as mulheres e escravizados e os estrangeiros. Então, os estrangeiros também não eram cidadãos. Hoje em dia, nós, por exemplo, chega uma pessoa da Grécia, hoje em dia aqui no Brasil, ele fica um determinado tempo e decide morar no Brasil. Aí pede transferência de nacionalidade. Ele quer mudar a nacionalidade dele de grego para brasileiro. A partir dessa mudança, ele vai virar um cidadão brasileiro. Mas na Grécia Antiga, nessa época, não poderia ter essa mudança. E se ocorresse essa mudança, ele nunca ia ser considerado um cidadão. Então, hoje em dia, a gente tem uma grande diferença em relação a isso. Um estrangeiro pode virar um cidadão brasileiro, mas naquela época não. Um estrangeiro nunca poderia virar um cidadão grego. Então, vemos isso e também acredita que o conceito, a origem do termo cidadão foi em Atenas, na Grécia Antiga. Passando para o próximo tópico, que vai ser a luta pela cidadania. O surgimento da ideia de cidadania não significou igualdade de direitos e de deveres e participação nas decisões políticas para todos. Cada país passou a adotar essa prática em diferentes momentos, e nem mesmo sua adoção garantia que todos fossem considerados cidadãos, sendo excluídos alguns setores da população. Então aí quer dizer o quê? Há essa luta pela cidadania, que o surgimento da ideia de cidadania não significou a igualdade dos direitos para todos, direitos e deveres para todos, na participação das decisões políticas. Outra coisa, como eu falei, assim como o voto, as decisões políticas também eram um peso, era algo que ia definir se você era um cidadão ou não. Se você participasse das decisões políticas, você seria um cidadão ou não. Então, cada país começou a adotar essa prática em diferentes momentos. E nem mesmo a adoção garantia que todos fossem considerados cidadãos, sendo excluídos alguns setores da população. Então, a partir do momento que a ideia de cidadão não significou direitos e deveres para todos, e principalmente nas decisões políticas em alguns países, em outros países permitiu
que a população tivesse esse poder de decisão política, permitiu. Mas só que esse poder de decisão política não o titularia como cidadão, não diria que ele era cidadão. Ele excluía, de certo modo, esse papel de cidadão, mas o dava o poder de decisão política, para você ver a diferença. Em países, quem era cidadão era apenas aquele que tinha um direito de decisão política, que tinha direito ao voto, que tinha uma importante influência na política, em alguns países. Já em outros, facilitava essa decisão política por parte da população. Mas nem todos que tinham essa decisão política, esse direito ao voto, era considerado cidadãos. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, no Brasil, foram serem consideradas cidadãos em 1988, mas teve seu direito de voto em 1932. Então, de 32 a 87, as mulheres poderiam votar, mas não era considerada cidadão brasileiro. Então, é isso que eu quero dizer, que enquanto alguns países esse poder de decisão o titulava cidadão, enquanto em outros não tinha esse poder de decisão e não era considerado cidadão. Então, essa é a diferença. Para você ver que cidadania é uma coisa que não é uma coisa concreta, vai diferenciar de cada sociedade, de cada lugar. Então a gente tem que ter essa noção disso, que enquanto em alguns países quem poderia votar não era considerado um cidadão, e quem podia votar em outro não era considerado um cidadão. Isso é que vai de acordo a uma determinada sociedade. Como um exemplo no Brasil, como de 32, que a mulher teve direito ao voto, mas não era considerada cidadão. Só a partir de 1988 a mulher foi considerada cidadã brasileira na Constituição. Partindo para o próximo parágrafo, em situação de desigualdade, desencadeou a Revolução Francesa em 1789, quando grande parte da população da França rebelou-se contra a monarquia, os desmandos dos reis e de nobres e as desigualdades sociais. Os revolucionários defendiam a igualdade, a liberdade e a fraternidade, e após anos de conflitos foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, afirmando esses direitos. Então, essa situação de desigualdade desencadeou a Revolução Francesa em 1789. Então, o povo estava cansado, a população estava cansada dessa desigualdade, de não ter essa, posso dizer, essa atividade na sociedade, não ser ativo na sociedade, ser passivo. Eles queriam ter essa atividade, eles queriam fazer parte da sociedade, ter a sua opinião, impor sua opinião na sociedade, ajudar a sociedade em algum modo, mudar a sociedade de algum modo. Então, eles buscaram isso. E com isso, desencadeou o quê? A Revolução Francesa, que vocês vão ver logo mais no 8º para o 1º ano do ensino médio. Então, boa parte da população francesa se rebelou-se contra o governo, rebelou-se contra aquele sistema, desmandando as ordens dos reis e dos nobres. Os revolucionários defendiam a igualdade, liberdade e fraternidade. Então, eles queriam o quê? A igualdade o quê? Dos direitos e deveres, que apenas uma parte da população tinha, a minoria. Eles queriam o quê? Igualdade entre todos. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir em qualquer lugar, a liberdade de opinar sem ser preso, sem ser reprimido, sem ser censurado. E também ele queria o quê? A fraternidade, esse sentimento fraterno, de irmão, posso dizer assim, por exemplo, um amor pelo outro, que o outro lembre do outro, ajude o outro, faça aquilo com o outro, que vai desenganar a igualdade também. Essa fraternidade vai ser como um sentimento de irmão, cuide do outro, um cuide do outro. Por exemplo, os reis, cuidassem da população, que os reis pudessem ter esse sentimento fraterno, de que a população é sua irmã, que
carecesse as necessidades da população, os reis principalmente, que eram os governantes, olhassem para aquela população mais carente, olhassem que eles precisavam desse olhar fraterno, para satisfazer suas carências. Então, os revolucionários defendiam o quê? Na França, os revolucionários franceses, que foi contra o governo, defendiam o quê? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. As três coisas: igualdade, liberdade e fraternidade. E após anos de conflito, foi declarado o quê? A aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, afirmando esses direitos. Então, após anos de conflitos, essa população conseguiu conquistar algumas coisas. Não foram todas as coisas que eles almejavam, que eles queriam, mas conseguiu conquistar algumas coisas, alguns objetivos eles conquistaram a partir dessa declaração do direito do homem e do cidadão. Para você ver que, como eu falei no início, botem na cabeça de vocês, a cidadania é uma conquista social. Nós temos exemplo agora com a Revolução Francesa, como a população, a minoria da população lutou quais os princípios? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Lutou a partir desses três princípios e conseguiu alguns direitos. Não conseguiu todos, mas conseguiu alguns, que nós veremos logo mais. Os ideais da Revolução Francesa influenciaram outros países, incentivaram a luta pelo fim da escravização de pessoas. Contudo, as conquistas da Revolução não foram iguais para todos. As mulheres, por exemplo, continuaram a lutar por seu direito à cidadania, que não foi garantido a elas. Como o nome já diz da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não está fazendo uma referência à mulher, porque se fala do homem, então, do homem tem um homem e tem a mulher. Como falar do homem já está excluindo a mulher. É como esse parágrafo está dizendo, que essa conquista a partir da Revolução Francesa fez com que a mulher ainda continuasse excluída. O direito da mulher na cidadania, quanto cidadã, não foi conquistado ainda. A mulher ficou fora dessa sociedade, fora dessa cidadania. Então, como eu falei, não foi todas as coisas que eles queriam que foram conquistadas nessa declaração. E, inclusive, esse direito da mulher à cidadania não foi conquistado. Uma das formas de exercer a cidadania é por meio do direito de votar, como eu falei, que antigamente o direito de votar era algo que ia dizer que você é cidadão ou não. Se você votasse, você era considerado um cidadão. Se você não votasse, você não era considerado um cidadão. E isso atualmente é rejeitado. Atualmente isso não é verdade. A partir de quando você nasce no território brasileiro, você é um cidadão brasileiro. Não importa se você tem esse direito do voto ou não. Lembrando que todos nós temos o direito do voto. Todos nós temos direito a votar. É obrigatório votar a partir dos 18 anos. E nós temos o dever de votar. Então, uma pessoa que tem 4, 5 anos, por exemplo, você tem 10, 11 anos, você não tem a obrigação de votar, mas você não é um cidadão brasileiro? Claro que é. Claro, porque na Constituição está lá. Não basta você ter só esse direito de votar, mas você nascer no território brasileiro, você ser registrado, você é um cidadão brasileiro, é um brasileiro independente de sua idade. Lembrando que na Grécia Antiga, para você ser cidadão, tinha uma idade. Você tinha que ser maior de 18 anos para ser cidadão. E hoje em dia não, para você ver que a cidadania é diferente ao longo do tempo. Em 2.500 anos na Grécia Antiga, quem era cidadão era quem a partir dos 18 anos. E só homem. Hoje não. Um bebê de 2, 3 meses é um cidadão. Uma bebê também é cidadão. Então, há essa enorme diferença, que a cidadania vai mudando ao longo do tempo. A cidadania há vários significados durante esse tempo. Então, parei aqui aonde? Cadê? Através do voto. As mulheres que lutaram pelo direito de votar na Inglaterra, chamada de sufragistas,
Sufragistas é como se fosse resolver tudo através do voto, tudo a partir de uma eleição, tudo a partir de uma escolha eleitoral, a partir de uma escolha, de uma eleição, a partir de um voto de todos. Então, sufragista pode considerar como fosse uma eleição em que todos participassem. Por isso, sufragista, ela lutava por direito de votar, chamada de sufragista. Sufragista porque elas queriam que todos tivessem esse direito de votar nas eleições. Eleições fosse a partir do voto de todos, tanto homem quanto mulher. Então, foram perseguidas, torturadas, presas e discriminadas. No Brasil, as mulheres puderam votar somente em 1932. E em 1988, a Constituição brasileira garantiu a cidadania a todos os brasileiros. É como eu falei, apenas em 1932 a mulher teve esse direito de votar, mas somente em 1988 a mulher pôde ser considerada cidadã brasileira. Para você ver essa diferença, que, como eu falei, em alguns países você tinha um direito ao voto, mas você não era considerada cidadã, como no Brasil também nessa época. Desde 32 até 87, a mulher tinha o poder de votar, mas não era considerada cidadã. Só a partir de 88 que foi considerada cidadã. Então, para você ver que na Inglaterra, como citou o exemplo, as mulheres inglesas, que foi chamadas de sufragistas, elas fizeram o quê? Elas, para conseguir esse direito ao voto, não foi assim, uma coisa simples, que o governo decidiu, não, vamos colocar a mulher porque a mulher é isso. Não foi assim não. Foi a partir de luta, de conflito, foi sangue. Muitas mulheres morreram, muitas mulheres saíram na rua, fazendo manifestações, para brigar por esse direito, porque não há diferença entre homem e mulher, todos nós somos iguais. Então, ela buscou esse direito. Como eu digo que a cidadania é uma conquista social, é por isso, porque houve luta, houve mortes, houve derramamento de sangue, houve perda de famílias. Então, a cidadania é uma conquista social, não foi algo que foi dado. Foi um bonzinho, o presidente bonzinho da Inglaterra disse, não, vamos colocar as mulheres, elas querem, então vamos dar o poder de voto a elas. Não foi assim. Elas lutaram bastante e lutam até hoje para ter mais direitos, para ter direitos iguais. Lembra dos revolucionários franceses? Igualdade, liberdade, fraternidade? Então, desse mesmo modo, mesmo estando na sociedade em que vivemos, mesmo passando por tudo isso, existem ainda essas desigualdades, tanto do homem pela mulher. Então, as mulheres até hoje lutam pela essa igualdade, porque nós somos todos iguais, não temos diferença nenhuma entre o homem e a mulher, apenas o gênero, muda só o gênero, mas nós somos todos iguais e devemos ter os direitos iguais, tanto no papel quanto na prática. Então, é basicamente isso. A cidadania como uma conquista social. A cidadania há vários significados ao longo do tempo, e a cidadania hoje é você exigir seus direitos e cumprir seus deveres. E todos nós somos cidadãos e cidadãs brasileiras, todos nós, independente da idade, independente de votar ou não, todos nós somos cidadãos. E lembrando outra coisa do voto. O voto, antigamente, assim como na Grécia Antiga, em 2500, o voto era decisivo para lhe definir se você é cidadão ou não. E hoje a gente não tem somente o voto, não é o voto que vai definir que você é cidadão ou não. Então nós temos essa diferença. Então eu quero que vocês lembrem disso. Passando aqui para essa imagem, falando da mulher, para essa imagem aqui, ó. Por décadas, as mulheres lutaram pelo direito de se candidatarem a cargos políticos no Brasil. Exemplo dessa imagem aí é Luísa Alzira Soriano Teixeira, que foi a primeira mulher a ser eleita no Brasil e na América Latina, assumindo o cargo de prefeita da cidade de Lages, no estado do Rio Grande do Norte, em 1999. Então aqui temos
uma representante de uma mulher, a primeira mulher a ser eleita politicamente no Brasil. Então é isso e até mais. Qualquer dúvida, tamo aí. Valeu!